Meus alunos do sétimo ano, vamos hoje dar início, a uma nova unidade, a unidade 3, onde a gente vai falar sobre arte no Brasil do século XVII. A nossa aula está baseada no capítulo 3, das páginas 128 a 130, e nós vamos ver, dentro dessa aula de hoje, fazer uma introdução sobre a arte no Brasil do século XVII. Vamos falar sobre os relatos do século XVI, onde aconteciam os registros do paraíso ao inferno, E depois vamos falar também do século XVII, o Brasil sobre novos olhares, e vamos terminar essa parte da aula de hoje, do capítulo, falando sobre os exercícios, as atividades relativas a esse assunto. Vamos lá. Bem, nós tivemos, como parte da história desse período, a chegada dos portugueses, que aconteceram de forma gradativa, e isso aconteceu até o século XIX, aconteceu de chegarem portugueses aqui para o Brasil. E cada expedição dessa, eles faziam relatos, Na verdade, esses relatos eles podiam ser em forma de escritos, podiam forma de ser em registro, em pinturas, desenhos, gravuras, e geralmente eram chamados, essas pessoas que faziam esse tipo de relato, eram chamados de artista viajante, tá? Então, é por meio dessas obras, é por meio desses relatos, que na Europa acabou criando-se um imaginário sobre o Novo Mundo, tá? E o que mais influenciou a visão que se tinha do Brasil foi a produção dos artistas viajantes que chegaram aqui no século XVII. Eu tenho aí mostrando para vocês, uma gravura, do viajante, artista viajante, que é o Hans Staden, Os Filhos de Pindorama, de 1562, tá? Faz parte de uma coleção particular aqui do Rio de Janeiro, essa gravura também está no livro do Hans Staden, E fala a respeito, de quando o Hans Staden ele foi capturado, tá? Ele é um alemão, e ele foi capturado pelos tupinambás, que eram indígenas brasileiros que praticavam antropofagia. Então tem aí nessa gravura um ritual de antropofagia, que é o ato de alimentar-se da carne humana por motivos específicos. Geralmente eles faziam isso para adquirir a força da pessoa que estava sendo ali, servindo como base de alimentação. Bem, os primeiros relatos sobre o Novo Mundo aconteceram através da carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Só que essa carta, depois da viagem, ela ficou esquecida, E já no relato do século XVI, o Brasil passou a ser associado ao paraíso, tá? Já outros relatos, eles já falavam horrores praticados pelos indígenas, desde os rituais, a antropofagia. Também acontecia de alguns relatórios, algumas escritos, expunham perigos de monstros aquáticos gigantes que eram equiparados ao inferno. Nós temos aí uma produção textual e visual, tá, do século XVI, chamado As Grandes Viagens, 1590 a 1634, de Theodore Brahe, tá, que é um editor belga, que retrata aí o caso dos monstros que os viajantes falavam que existiam aqui no Brasil. Bem, então os relatos do século XVI, eles tinham como característica a forma distorcida e também subjetiva. Geralmente era feito por textos, desenhos, tá? E isso daí acabava alimentando o imaginário dos europeus. Então, a ideia que eles tinham que a Terra era desconhecida e ela era selvagem, oferecia uma série de perigos, tá? E também
tá? Essa visão era baseada numa coisa chamada eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? Que é o costume, tá? Para o europeu, qualquer costume diferente do dele era tido como inadequado e inferior, tá? Porque eles percebiam a cultura dele como superior a qualquer outra cultura. Bem, e já no século XVII, as regiões do Nordeste, né, elas passaram por um período de dominação holandesa, quando Maurício Nassau, né, aportou em terras do Nordeste. Ele era um grande incentivador da arte, tá? E a ideia dele era modificar esse olhar sobre o Brasil. Por quê? Porque a ideia dele era mandar quadros, mandar relatos, tá, para a Holanda de forma a despertar o interesse em investidores em investir no Brasil. Tá? Então, ele foi um dos que trouxe artistas para cá para retratar as paisagens brasileiras, os costumes brasileiros, de forma a incentivar pessoas a virem para cá investir no Brasil, né? E as obras dos artistas que vieram com ele, elas eram dotadas de rigor científico e artístico, né? E dotado também de uma forma de observar, né? Observação naturalista e sem nenhum julgamento moral do que estava sendo retratado. Bem, eu vou pedir a vocês para, com base nessa nossa aula, a gente solucionar a questão, são as questões da página 134, tá? E na próxima aula a gente vai estar falando, tá, sobre os artistas que vieram para cá. Vamos falar sobre Fran Post, tá, que veio com Maurício Nassau, e vamos falar sobre Alberto Ecot, que também veio acompanhando essa expedição. Então, por hoje é só, até a próxima aula e um abraço para vocês.